Vamos falar agora das notícias de Brasília, que a expectativa é grande por lá. O plenário da Câmara está reunido nesse momento para votar em segundo turno a PEC, né? A proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Marina Franceschini, eu que te acompanho desde cedo, vi que a sessão começou atrasada a beça. Nunca fica na hora, né? Quando marcaram 9 da manhã, você já sabia, né? Nada disso, pode esperar mais um pouquinho. E aí começou a sessão, né? Mas a gente continua na troca de ideias, no papo em plenário, votação que é bom, por enquanto nada, Marina? Oi, Maria, boa tarde a todos. Não, nada por enquanto, e eles têm uma previsão de enrolar um pouquinho, porque estão naquela fase de encaminhamento da discussão do texto base. Essa história de pontualidade aqui no Congresso não existe, né? Votação marcada para as 9 da manhã, sendo que ontem teve jantar na casa do deputado Rodrigo Maia, hoje teve café da manhã na casa dele para tratar de outro assunto de reforma política, então todo mundo já sabia que ia atrasar. Agora, o que eles tinham pensado? Vamos tentar fazer essa votação, a gente sabe que vai ser longa, que vai ser arrastada, mas vamos tentar apressar o máximo possível. Essa é a estratégia do governo. Então a oposição estava cheia de planos, cheia de carta na manga. O que eles falaram? Vamos pedir requerimento de retirada de pauta para tirar esse assunto dessa pauta do plenário de hoje. Vamos pedir para adiar a votação, adiar a discussão, para discutir também artigo por artigo para poder atrasar o máximo possível. Vamos usar todo o tempo que a gente tiver na tribuna de discurso para poder arrastar essa sessão e, quem sabe, derrubar. Essa era a expectativa da oposição. Só que o líder do governo, o deputado André Moura, já chegou dando logo uma estratégia, uma manobra regimental, que eles chamam também de jogada de mestre. O que eles falaram? Então vamos a gente apresentar o requerimento de retirada de pauta. Por quê? Quando a gente conseguir rejeitar, eles não podem entrar com outros pedidos de adiamento dessa votação, dessa discussão. Então foi isso que eles fizeram. E ganharam por lavada, assim, 248 a 13. Conseguiram, então, derrotar o pedido que eles mesmos fizeram de retirada de pauta dessa questão, dessa proposta que limita os gastos públicos, diz que o crescimento das despesas não pode ser superior à correção da inflação do ano anterior. Agora, a oposição está dizendo, a gente vai continuar obstruindo e já que o governo fez essa manobra impedindo que eles tentassem adiar de novo a votação, a discussão, eles vão concentrar nos destaques, que são aqueles pedidos de alteração no texto base. O principal deles, são 6 mais ou menos, diz o líder da rede, deputado Alessandro Molon, que é o seguinte, é tirar saúde e educação desse bolo, dizer, tudo bem, podemos ter um limite nos gastos públicos, mas saúde e educação não podem ser incluídos nesse bolo, porque senão áreas que já não têm dinheiro vão ficar ainda com caixa mais vazio. É isso que eles vão tentar. E como são 6 destaques, há uma expectativa ali dos líderes da base aliada que essa votação só termine lá pelas 10 da noite. Aprova o texto base, mas depois tem que discutir esses destaques que vão ser apresentados pela oposição. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, acha que vai ser mais cedo um pouquinho. Ela acha que realmente foi uma jogada do governo que teve ali um tiro certeiro e que vai conseguir apressar um pouquinho essa votação. O que não significa que a sessão vai ser rápida, porque eles ainda estão discutindo o texto base, depois vem esses 6 destaques aí pela frente. O governo sabia que a oposição ia tentar de tudo para derrubar essa votação, para atrasar essa votação, então eles também já se armaram, né? Fizeram um arsenal deles ali. O ministro Bruno Araújo, da cidade, deixou de ser ministro por um dia para vir votar, disse inclusive que espera um placar 366, foi o primeiro turno, ele acha que tem que manter isso ou até mais, para demonstrar a força do governo, sabendo também, já foi avisado o presidente Michel Temer, que pode ser que esse número não seja alcançado novamente, porque é um número muito alto e tem deputado que disse já que está sendo cobrado, porque lá na base eleitoral acharam ruim que ele votou a favor dessa proposta. Então pode ser que ainda tenha gente ali mudando de time. Outro ministro, Fernando Coelho Filho, Minas e Energia, está no Diário Oficial, também veio votar. E depois disso tudo ainda tem que passar pelo Senado, né? Previsão lá, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, 13 de dezembro. Mas o governo está super confiante em relação a essa votação no segundo turno, no plenário da Câmara, que vai acontecer depois que a discussão terminar. Vamos ver o que os deputados estão falando, então? O nosso foco principal vai ser aprovar um destaque para votação em separado, retirando do teto de gastos a saúde pública e a educação pública, que são áreas fundamentais que vão mal, que são fundamentais para combater a desigualdade, o maior mal do nosso país. De qualquer forma, algo próximo daquele número 366 é suficiente para demonstrar que nós temos tamanho político
para a compreensão de que o país vive num momento de muita tensão e que essas reformas precisam ser consolidadas e o tamanho da votação é fundamental para demonstrar essa segurança à sociedade brasileira. E como a gente viu com a Marina, o governo tem pressa, né, que é liquidar esse assunto o mais rápido possível, inclusive no Senado. O calendário de ouro do governo é esse, votar em primeiro turno no Senado dia 29 de novembro, votar em segundo turno em 13 de dezembro, para já acabar com essa história logo o mais rápido possível, até porque depois tem que votar a reforma da Previdência, que é outro problema, que é outra questão que divide opiniões. Por falar em divisão de opiniões, vamos ver que os nossos assinantes estão falando sobre a PEC hoje, que esse é o assunto que mais tem vulto no CAT, na Central de Atendimento ao Telespectador. Todos estão aí falando contra, a favor, a discussão é grande. Fundamental esse debate. O Vitor diz 100% contra a PEC, que cortem os gastos com os privilégios dos políticos e não dos direitos do povo. Já aqui, já vou passar para você, Flavinha, só para dar algumas aqui. O Pedro Luiz diz, Maria, sou 1000% a favor, temos que estabelecer limites. Tem aqui o Zé Mário falando, sou a favor, mas que se corte onde precisa e que não se nivele por baixo a educação e a saúde. E tem aqui a Renata Prá dizendo, sou a favor, chega de contas que saiam do controle. Orçamento público não é para isso? É para isso, né, Flávio? Também. É para isso, mas a gente precisa ter qualidade, né, no debate orçamentário. Festejei a notícia de esse ser o assunto campeão de referências no CAT, exatamente por isso, porque o Brasil parecia meio apático em relação a esse debate, que talvez seja o debate mais importante da nossa sociedade desde a Constituição de 1988 e a aprovação do Plano Real em 1994. Eu não lembro de nada tão com impacto de longo prazo, desse tipo, tão dramático, tão intenso quanto essa PEC. Então, não se trata apenas de pensar em controle orçamentário, redução de gastos. É óbvio que entre os 100% contra e os 100% a favor, tem uma gama de percentuais aí de equilíbrio, Maria. Então, você imaginar... De dúvidas, né? Porque, assim, tem muita gente que diz, olha... Em tese, eu sou contra, porque como é que vai ficar a saúde? Como é que vai ficar a educação? Você bem mostrou para a gente aí na semana passada, hoje, como é que é o orçamento. E realmente há gastos muito maiores que saúde e educação ali que 60%, algo entre 60% e 70% são encargos e previdência social. Um gasto, especialmente, encargos até eles podem diminuir, juros da dívida, por exemplo, com a queda da taxa básica de juros. Então, teria uma sobrinha. Mas o horizonte de previdência é de aumento de gastos. Por isso, o temor de que esse aumento de gastos da Previdência, ele avance sobre o orçamento de outras pastas, por exemplo, educação, saúde e assistência. O que me Faz sentido, então, o deputado Molon, quando ele diz, vamos blindar saúde e educação dessa possibilidade de avanço do orçamento, assim como se estão tentando blindar o orçamento do Judiciário e do Executivo, e do Legislativo. Eu tenho que encerrar para seguir o bonde, mas eu acho que a questão é essa. Quando se apresenta um destaque que faça algum sentido, com alguma solução, ok. Isso. Que não pode ser aquele negócio do Congresso de kit obstrução. Maduro. Tudo que você faz... Caso, né? Exatamente. É um debate político maduro que parece estar começando. Tomara. E o problema é que a gente já falou aqui. A gente está na hora da gente discutir o que a gente quer. A gente, que eu digo, a sociedade, não deixar na mão deles qual saúde que eu quero, qual educação que eu quero e qual que eu posso pagar. Entre querer e poder pagar é que nem na casa da gente. Eu quero um monte de coisa, mas tem coisa que eu não posso pagar. Então, mas esse agente tem que ser a gente mesmo, né? A sociedade tem que se manifestar. E não meia dúzia de políticos de Brasília. Muito bem, olha, em protesto contra essa PEC, alunos de diversas partes do país, por causa da questão da educação, naturalmente, estão ocupando escolas. No Rio de Janeiro, alunos do Colégio Federal, Pedro II, muito tradicional, ocuparam parte do campus do Engenho Novo, na zona norte da cidade. Essa é a segunda unidade do colégio ocupada em menos de uma semana. Na semana passada, a unidade de Realengo, na zona oeste, também foi tomada pelos estudantes. Em nota, a direção do Colégio Pedro II informou que é contra a ocupação e que está tentando negociar a saída dos estudantes. Através do aplicativo Na Rua da Globo News, um colaborador mostrou a situação do Instituto Federal de Educação no Rio de Janeiro, no município Engenheiro Paulo de Fronten. Vamos dar uma olhada. Hoje eu vim parar no campus Paulo de Fronten para trocar uma ideia com alguns estudantes que estão ocupando uma das unidades do IFRJ no Brasil. O IFRJ, ao longo dos 2 últimos anos, vem sofrendo cortes significativos no seu orçamento. Tanto que no início desse ano,
os terceirizados entraram em greve um pouco mais de 3 meses, porque ficaram sem receber. O UFRJ, por não estar recebendo o repasse necessário, ficou sem pagar a empresa dos vigilantes e dos motoristas por 3 meses, e durante 4 meses eles ficaram sem receber, e muitos deles vinham pedindo para o motorista do ônibus para poder deixar passar sem pagar a passagem por conta desse desmonte. Gabriel, como é que vocês se organizam aqui dentro? Aqui no nosso campus, a gente está se organizando em coordenações. Cada um tem uma função, como fazer a alimentação da galera, limpeza, recepção dos visitantes e comunicação com os campos externos. Nisso, a gente está se comunicando com os outros campi em apoio a mais de 80 campos do Instituto Federal de todo o Brasil. E a gente está contra essa PEC e em favor da educação. É muito interessante ver os alunos assim como protagonistas, né, nessas discussões. Olha, em São Paulo também tem ocupação contra a PEC, a reforma do ensino médio. Cerca de 10 alunos entraram na escola estadual Professor Silvio Xavier Antunes, que fica no bairro do Piqueri, zona norte da cidade. A ocupação começou ontem por volta das 11 da noite. A polícia acompanha toda a movimentação por lá e não houve registro de confusão.